Pensa numa pessoa que te tira do sério. Pode ser aquele colega que interrompe todo mundo nas reuniões, aquele parente que faz questão de opinar sobre a sua vida, pode até ser aquele desconhecido nas redes sociais que deixou um comentário e ficou ali na sua cabeça. Agora me diz, você consegue explicar por que essa pessoa específica te afeta tanto? I don't know. Para Carl Gustav Jung, um dos maiores psicólogos da história, essa irritação é uma informação sobre você mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a sombra, o conceito mais desconfortável, mais forte e mais útil de toda a psicologia analítica de Jung. Carl Jung foi discípulo de Freud, mas os dois romperam justamente porque Jung achava que a psique humana era mais complexa do que Freud queria admitir. Para Jung, a mente não era só consciente e inconsciente, mas é um sistema rico com camadas, símbolos, estruturas, que ele chamou de arquétipos. E um desses arquétipos é a sombra. O conceito aparece de um jeito mais sistemático na obra Aion, de 1951, mas Jung já escrevia sobre isso desde os anos 1930. A definição mais direta que ele dá é que a sombra é a parte de nós mesmos que não reconhecemos como nossa. Ou seja, não é a parte que escondemos dos outros, é a parte que escondemos de nós mesmos. Desde cedo, o ser humano aprende o que é aceitável. Família, escola, sociedade vai dizendo isso pode, isso não pode, isso é bonito, isso é feio, isso é forte, isso é fraco. Aí você começa a empacotar as partes que não podem e jogar esse pacote para o fundo da sua psique. Jung usou bem essa imagem de um saco que a gente arrasta, joga para trás assim, para não olhar mais. Robert Bly, que popularizou essa metáfora do saco, dizia que a gente passa a primeira metade da vida enchendo esse saco e deveria passar a segunda metade esvaziando o saco. O problema é que você enfia no saco, não some, ele continua lá e ele acha uma saída. Quando você recusa uma parte de si mesmo por tempo suficiente, você começa a enxergar essa parte nos outros. A psicologia chama isso de projeção. E não é metáfora, simplesmente. É um mecanismo psíquico, estudado, documentado. Jung escreveu que tudo que irrita em outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Vou dar um exemplo concreto. Imagina que você cresceu numa família onde demonstrar ambição era visto como arrogância. Qualquer sinal de querer mais era mal visto. Aí você aprendeu que ser ambicioso é errado e guardou isso lá no seu saco. Aí você chega no trabalho e tem um colega que fala abertamente sobre as metas dele, que se promove sem pedir desculpa, que ocupa espaço sem ficar com medo ou receio do que vão dizer. E você sente aquela raiva inexplicável. Você chama ele de arrogante, de egocêntrico. Você comenta com os outros e essa pessoa literalmente mora dentro da sua cabeça o tempo todo. O que está acontecendo aí? É a sua sombra batendo na porta. A ambição que você sufocou em você mesmo está gritando quando aparece em outro corpo que não é seu. Isso não significa que a pessoa seja um santo, tá? Pode ser que ela realmente tenha comportamentos problemáticos e seja insuportável. Mas o volume da sua reação, a intensidade que você sente, isso é seu. Não é dela. E esse é o ponto central. Quando alguém te tira do sério de um jeito desproporcional, o problema raramente é só a outra pessoa. Tem algo aí que diz respeito sobre você. Agora você pode estar pensando, ok, mas o que eu faço com isso na prática? Como que isso ajuda a lidar com uma pessoa difícil de verdade? O primeiro efeito prático de entender a sombra é que você para de reagir no automático. A maioria dos conflitos de comunicação acontece no modo reativo. Alguém faz alguma coisa, você sente uma descarga de irritação e age a partir dessa irritação. Fala algo que não devia, manda uma mensagem que não devia, corta uma pessoa no meio da conversa. E quando você começa a reconhecer a sombra, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, criador da logoterapia, conheça a história dele, aliás, dizia que é nesse espaço
que você controla a sua reação, que está a nossa verdadeira liberdade. E é exatamente nele que mora a comunicação consciente. O segundo efeito é que você começa a usar a irritação como informação. Em vez de se perguntar o que tem de errado com essa pessoa, você também começa a se questionar o que essa reação diz sobre mim. É o tipo de pergunta que separa quem reage de quem responde como deveria. Uma ferramenta concreta aqui é o que alguns terapeutas chamam de teste do espelho. Quando alguém te irritar muito, escreve 3 palavras que você usaria para descrever essa pessoa ali, naquele momento. Arrogante, egoísta, covarde, controlador. Aí depois você se pergunta se existe alguma parte sua que também tem isso aqui que você escreveu, que você está escondendo, ou que você critica em você mesmo. Mas você não precisa encontrar em você alguma coisa exatamente igual ali com o que você identificou. Às vezes a relação é inversa. Jung observou que às vezes projetamos na sombra justamente aquilo que a gente admira, mas não acredita que merece. A pessoa que você acha genial demais para te dar atenção, o líder que você idealiza e depois destrói quando ele comete algum erro. Isso também é sombra, só que pela via da admiração. O terceiro efeito, e talvez o mais transformador, é que você começa a recuperar energia. Manter a sombra reprimida custa caro, é um custo psíquico. A energia que você usa para suprimir, negar, projetar, você poderia estar usando ela para criar, para se comunicar melhor, para se relacionar com mais profundidade. Mary Louise von Franz, uma das principais colaboradoras de Jung, descreveu o processo de integrar a sombra como repatriar partes exiladas de si mesmo. Eu adoro essa frase. Quando você recupera uma característica que você jogou lá no seu saco, você não vira uma pessoa pior, você vira uma pessoa inteira. Esse é o ponto onde muita gente confunde a ideia de Jung. Integrar a sombra não é dar vazão a tudo que você reprimiu. Não é sair por aí sendo grosseiro porque isso é ser autêntico. Também não é justificar comportamentos destrutivos porque você está integrando a sua sombra. Jung era claro sobre isso. A integração é sobre consciência, não é comportamento irrestrito. Um exemplo, se a sua sombra guarda raiva e você sempre se apresentou como uma pessoa calma, gentil, integrar a sombra não é explodir nas pessoas, mas é reconhecer que você tem raiva, que raiva é uma emoção legítima, que ela carrega informação sobre os seus limites e os seus valores. E então aprender a comunicar isso de um jeito assertivo, no momento certo, com as pessoas certas, é o ideal. Existe um conceito de comunicação não violenta desenvolvida por Marshall Rosenberg. E ele diz que isso seria a diferença entre expressar uma necessidade e fazer uma exigência. As duas vêm do mesmo lugar, da raiva, do desconforto, mas uma é integrada e a outra é só reativa. E as pessoas que mais te irritam podem ser as melhores professoras que você vai ter sobre você mesmo. Não porque você tem que tolerar comportamentos abusivos dos outros, não precisa, não deve, mas porque a intensidade da reação que você sente vai te guiar no seu caminho para se tornar uma pessoa melhor. Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre como tirar proveito das pessoas que te irritam, dos seus inimigos, com as ideias de um filósofo milenar. Recomendo que você assista depois. Mas vamos deixar essa ideia da sombra ainda mais concreta, com alguns casos práticos. Em geral, existem 3 perfis de pessoas difíceis que aparecem muito em dinâmicas de comunicação. E a sombra de Jung diz muito sobre cada reação. O primeiro perfil é a pessoa que nunca admite um erro. Você conhece. É aquele que sempre tem uma explicação, sempre culpa o contexto, nunca é responsável por nada, e você sente um ódio particular por esse tipo. Pelo ângulo da sombra, vale perguntar se você tem dificuldade de admitir o erro em você mesmo, não para os outros, para você mesmo. Às vezes o que irrita a gente no negacionista é a nossa própria relação com a culpa, que a gente resolve de outro jeito, sendo excessivamente autocrítico, se punindo antes que os outros possam nos punir. São apenas formas diferentes do mesmo mecanismo. O segundo perfil
é a pessoa que fala demais e não escuta. Aquele verdadeiro monopolizador de conversa. Aquele que nunca deixa ninguém falar. Esse tipo de pessoa te irrita? Então pergunta para sua sombra o quanto você acredita que o que você tem a dizer merece ser ouvido. Porque às vezes a raiva com quem ocupa muito espaço vem de uma parte nossa que deseja ocupar mais espaço e não permite, não tem coragem. E o terceiro perfil é a pessoa fria e distante. Aquela que parece não se importar, que responde com monossílabos que você nunca consegue entender. E isso te deixa ansioso, irritado, até inseguro. A pergunta aqui é sobre o quanto você tolera a sua própria distância emocional. O quanto você se culpa quando não está disponível para os outros. Às vezes a frieza alheia ativa em nós a sombra que a gente proíbe a nossa própria necessidade de recolhimento. Em todos esses casos, o exercício não substitui a necessidade de lidar com a situação. Você ainda pode precisar ter uma conversa difícil, estabelecer um limite, sair de um ambiente tóxico, mas você vai fazer isso com muito mais clareza, quando sabe o que é seu para melhorar e o que é do outro. Jung disse que encontrar-se com si mesmo é, a princípio, encontrar-se com a própria sombra. Ou seja, a comunicação que a gente mais precisa melhorar não é com os outros, é com as partes de nós mesmos que a gente ainda não reconhece. Porque quando você se conhece melhor, você para de precisar que o mundo inteiro seja diferente para você se sentir em paz. Você para de colocar nos outros a responsabilidade pela sua regulação emocional. E aí, só aí, você começa a se comunicar de verdade, com escolha, com consciência e com a força de quem sabe quem é. O autoconhecimento começa exatamente onde a sua paciência termina. Agora me conta nos comentários qual característica numa outra pessoa mais te tira do sério. Escreve aqui embaixo, sem julgamento. Pode ser só uma palavra, porque eu prometo que a resposta vai te dizer mais sobre você do que sobre a pessoa que você está pensando. E aproveita para ir lá assistir o vídeo que eu mencionei sobre como tirar proveito das pessoas difíceis. Vai ser bastante útil para você. Até mais.